É muito comum eu receber nos meus atendimentos as clientes com um problema de compulsão noturna. E eu quero falar um pouco sobre isso nesse vídeo porque eu tenho certeza que vai te ajudar. Meu nome é Renata Cabral, sou nutricionista comportamental e aí a gente vai falar um pouco do porquê que é tão difícil a gente manter uma dieta, uma alimentação mais saudável, principalmente no horário noturno. Isso acontece por alguns fatores e eu vou elencar aqui para vocês. E aí vou te ajudar também a entender como fazer para mudar um pouco isso, reduzir, né, essa vontade de comer coisas diferentes e em maior quantidade no horário noturno. Então, bom, primeira coisa é que muitas vezes a gente usa a nossa força de vontade e quando chega lá no final da noite, no final da tarde ou à noite, a nossa força de vontade já acabou. Aí a gente nem pensa mais nas coisas, a gente quer só relaxar, comer mesmo e tudo bem. Por que que isso acontece? A nossa força de vontade, ela é finita, ela é uma ação finita. A gente acorda de manhã com a nossa força de vontade no 100%, como uma bateria de celular, e conforme o dia vai passando, a gente vai gastando a nossa força de vontade quando a gente fala sim para o que a gente quer dizer não, ou quando a gente fala não para o que a gente quer dizer sim. Então, toda vez que alguém te pede uma coisa e você não tá afim de fazer e você faz, você tá gastando sua força de vontade. Toda vez que alguém te oferece um pedaço de bolo e você fala não, e você tá gastando sua força de vontade, quando você tem vontade, né, de comer o bolo. Então, toda vez que a gente diz sim para algo que a gente quer dizer não, e toda vez que a gente diz não para algo que a gente quer dizer sim, a gente usa a nossa força de vontade. E isso é muito normal no nosso dia. A gente está o tempo todo fazendo, né, essas escolhas e nem sempre dá para escolher tudo aquilo que a gente quer fazer ou deixar de fazer. A gente às vezes tem que fazer coisas que a gente não está tão afim. Então é normal a gente usar a nossa força de vontade durante o dia. E aí chega no final do dia, a gente já não está mais com aquela força de vontade de falar não para o que a gente quer dizer sim. Acabou. E se eu não tenho um motivo, se eu não lembro do meu objetivo, se eu não estou conectada com esse lugar maior que eu quero chegar, a tendência é que eu diga sim para o que eu quero dizer sim. Então eu acabo comendo mais do que deveria, eu acabo comendo coisas diferentes do que eu poderia comer naquele momento, que nem sempre faz parte de um contexto, né? Eu sempre falo para vocês que é normal a gente ter exceção, a gente comer uma coisa diferente de vez em quando. O problema é que quando isso se torna normal no nosso dia a dia, precisa ser olhado, né? Não dá pra gente comer pizza todos os dias no jantar ou sanduíche todos os dias no almoço, não dá. A gente precisa fazer exceções, sim, mas a gente precisa manter uma base de uma alimentação mais saudável se a gente tem um objetivo de ter mais saúde, de emagrecer, de ter mais longevidade, mais qualidade de vida, enfim, seja qual for o seu objetivo, tá? Então esse é um dos motivos. Como que a gente faz para reverter isso? A gente precisa aprender a dizer não, porque muitas das vezes a gente fica falando sim para as pessoas quando a gente quer dizer não. A gente se arrepende depois, fala, eu devia ter falado não e tal, e você está gastando sua força de vontade. Então, acho que o dizer não é o principal ponto de aprendizado para que a gente economize a nossa força de vontade para fazer aquilo que faz sentido pra gente, tá? Esse acho que é o primeiro ponto. Segundo ponto é, quando a gente faz dieta e quando a gente entra em restrição, a gente está fazendo a restrição, usando a nossa força de vontade para não comer nada que está além daquilo que a gente teoricamente pode comer, né? E aí, quanto mais eu restringo, maior é a minha tendência a ter compulsão alimentar, tá? Isso tem inúmeros estudos que comprovam isso, que toda vez que eu faço uma restrição, aumenta o meu desejo por aquilo enormemente. Então, juntou a falta da força de vontade com o meu desejo por algo que é proibido, consequentemente isso vai se espelhar lá no final do dia, à noite, porque vocês já entenderam que a nossa força de vontade já tá ali no limite, né? Tá com 1% de bateria. Então, tentar ao máximo evitar se restringir. Então, vamos nos libertar da dieta, da mentalidade de dieta. A gente precisa aprender a fazer escolhas mais conscientes de acordo com o lugar que a gente quer chegar, com o nosso objetivo de saúde, tá? Seja ele qual for dentro da área da saúde.
E a gente precisa entender, perceber o que o nosso corpo está falando. Então, se eu tenho fome, eu vou comer. Se eu estou saciada, eu vou parar de comer. E eu tenho que comer quando eu tenho fome real. Se eu tenho fome emocional, alguma coisa está errada. E aí eu preciso também olhar mais para as minhas emoções, tá? Então não é o papel da dieta que vai determinar o que você pode ou não comer. O que vai determinar o que você pode ou não comer é o seu objetivo, aonde você quer chegar e trazer as escolhas para sua consciência, tá? De acordo com o horário, de acordo com a sua fome, de acordo com a sua saciedade. Então, restrição gera compulsão e a tendência é que a gente faça essa compulsão mais no período da noite. Outro ponto, às vezes eu nem tô em restrição, eu nem tô em dieta, mas se eu tenho uma alimentação menor durante o dia, se eu como menos do que eu deveria por algum motivo, a tendência é que à noite eu coma mais para compensar a falta das calorias, dos nutrientes que eu tive durante o dia, tá? Então, uma alimentação mais adequada durante o dia, mais regulada, faz com que também eu jante, a hora que eu vou ao final do dia, eu vou comer uma quantidade mais ok, tá? E por último, uma parte mais biológica, que a gente também consegue controlar, mas que é um pouco mais difícil porque ela é biológica, né? Não é só psicológica de, eu vou pensar diferente, eu vou agir diferente. A gente tem no nosso sistema nervoso central 2 sistemas nervosos autônomos que a gente chama, que é o sistema simpático e o parasimpático. Que nome mais simpático, não é mesmo? Pois é, esses 2 sistemas, eles são autônomos e eles se regulam. O sistema nervoso parasimpático, ele é responsável pela nossa digestão, sinais de fome, entre outras coisas, né? Mas principalmente ele regula muito todo o nosso sistema digestório. Então, desde a parte de digerir adequadamente o alimento até informar o sinal de fome, liberando grelinos, hormônios, enfim, que aí a gente não precisa entrar em termos técnicos. Era só que vocês entendam que o sistema parasimpático ele é responsável pela parte da digestão. O sistema simpático não é tão simpático assim, porque ele está conectado ao nosso sistema límbico, que é o nosso sistema de impulso. E toda vez que eu fico mais ansiosa, que eu fico mais nervosa, que eu estou estressada, o meu sistema simpático ele fica mais ativo, porque ele está conectado ao sistema de luta e fuga. Então eu ligo o meu sinal de alerta, porque algo está ali me tirando, né, o sossego, vamos dizer assim. Então, se eu tô nervosa, é porque eu preciso estar mais alerta naquele momento para resolver alguma coisa. Ou se eu tô ansiosa, toda vez que eu tenho um sentimento que me gera uma experiência de estar em alerta, o meu sistema simpático ele se ativa. Isso acontece muito durante o nosso trabalho. Então, às vezes você tem um problema para resolver, alguém te liga, você fica nervosa, você fica ansiosa, o seu chefe te chama e aí você acaba ativando muito o sistema simpático durante o dia. Só que o que acontece? A hora que você sai do trabalho, ou a hora que você para de trabalhar, ou a hora que você começa a relaxar, o sistema simpático ele acalma e aí a gente ativa o sistema parasimpático, que está ligado à digestão. E aí ele fala assim, bom, então agora eu estou pronto para comer, vamos comer, que agora, né, já entendi, já tô aqui, gente, tô aqui, o sistema parasimpático estava lá dormindo e falou, ativou. Nossa, vamos comer? Sistema, já tô pronto para digerir, já tô pronto para fazer as minhas funções aqui, vamos fazer. Então, quanto mais a gente ativa o sistema simpático, quanto mais a gente fica nervosa, ansiosa durante o dia, porque você pode perceber fisicamente, às vezes a gente está nervosa e a gente come tão rápido que você esquece de mastigar, aí às vezes dá uma dor de estômago, você fala, nossa, comi rápido demais. Então, percebe que até os movimentos físicos, quando a gente está mais estressada, né, na parte de comer, eles ficam alterados. Então, quando eu relaxo, quando eu acalmo, o meu sistema parasimpático, ele se ativa e aí eu tenho mais vontade de comer, porque agora o meu corpo está pronto para comer, tá? Como que a gente faz? Tentando acalmar, né? Com inteligência emocional, tentando relaxar um pouco,
veio um estresse, veio um nervoso, é difícil de controlar, mas a gente precisa às vezes parar, vai num banheiro, respira, conta até 10, bebe um chá, uma água, volta. Então é sempre tentando reverter e gerenciar esse sentimento, essa emoção. Então por isso que eu não gosto de falar controlar a emoção, eu gosto de falar gerenciar a emoção, porque a gente não tem que controlar. Quando a gente controla, uma hora ela explode. A gente precisa fazer um gerenciamento. Então, tá, eu sei que eu tô nervosa, mas eu vou me acalmar agora, tá? E não se deixar levar pelo estresse o tempo todo. Não se deixar levar pela ansiedade o tempo todo. Então, aprender, se conhecendo, né? Aprender outras ferramentas, outras estratégias que fazem você acalmar um pouco naquele momento do pico do estresse, tá? Mesmo porque quando a gente está estressado, a gente libera ocitocina, a ocitocina ela ajuda ao acúmulo de gordura e a gente não quer também acumular gordura, não é mesmo? Então o segredo é aprender a relaxar, aprender a acalmar um pouco a mente para acalmar o corpo também. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, compartilha com as suas amigas e deixa o seu comentário aqui. Se você tiver uma dúvida, eu vou ficar muito feliz em te responder. Um beijo e até a próxima!